Uma vez que a carne é convertida, ela se vai. Mas se ele tiver os 6 olhos, ele pode ser capaz de regular a conversão elétrica de sua carne a ponto de não ser fatal. Ele também pode usar o ilimitado para manter seus órgãos internos seguros. Pense nisso como o Full Cowling do Deku de My Hero Academia. Em vez de se esgotar de uma vez, ele poderia manter um estado estável de alta produção da besta mítica Âmbar. E imagine quão avassaladoramente poderoso seria o seu controle sobre a eletricidade e as ondas eletromagnéticas se os utilizasse enquanto visse o fluxo atômico literal da energia amaldiçoada com os seus 6 olhos. Ele poderia potencialmente visar os impulsos elétricos no cérebro de um feiticeiro. Quanto a como esta versão do Kashimoto sairia contra o Gojo? Bem, essa é uma pergunta pra vocês. Deixe-me saber nos comentários aqui embaixo. Será que ele também consegue derrotar Sukuna? Falando em Sukuna, parece que ele será o nosso próximo ponto. E se o seu receptáculo não fosse Yuji ou Megumi, mas o próprio Gojo? Imagine se Kenjaku, sabendo que um usuário dos 6 olhos se oporia a ele no dia da fusão, decidisse fazer um bebê Satoru Gojo comer um dedo de Sukuna. Seria complicado porque Gojo estaria sob vigilância, mas para Kenjaku seria simples. Quero dizer, ele já está comprometido com este plano. O que o impediria de se tornar o próprio chefe do clã Gojo? Agora, como isso mudaria a infância de Satoru? Isso não seria como Naruto crescendo com a raposa de 9 caudas, porque Gojo ainda seria colocado num pedestal pelos feiticeiros Jujutsu. Além disso, Kenjaku, o chefe do clã Gojo, garantiria que a informação não vazasse. Eu diria que, em grande parte, a vida do Gojo seria a mesma. Enquanto Sukuna o provocasse, uma alma de Sukuna de um dedo não conseguiria possuir alguém nascido com os 6 olhos. Mas a possessão acabaria por acontecer, não é? Se sim, quando? Digamos que aconteça quando Toji praticamente mata Gojo. Em vez da técnica amaldiçoada reversa ou salvar, é Sukuna quem assume o controle. E então Kenjaku, que como chefe do clã Gojo já havia reunido o resto dos dedos, os entrega a Sukuna. Um Sukuna de 20 dedos seria realizado com o corpo de Gojo como seu receptáculo. Os planos de Kenjaku para a fusão iriam escalar... Cara, é muito fácil, você recebe o pagamento no mesmo dia. É só baixar o app do 99 Motorista, preencher seus dados, subir os documentos e escolher se você vai fazer o corre de moto ou de bike e tá feito, simples assim. Você conecta o app e já começa a tocar. Os planos de Kenjaku para a fusão iriam escalar instantaneamente, pois não haverá ninguém capaz de o deter. E o fator de tragédia aqui será algo diabólico, quer dizer, o Sukuna no corpo do Gojo enquanto o Kenjaku está no corpo do Geto? Kishimoto está anotando tudo isso. A seguir, a grande questão. Quão forte será Gokuna? Estamos colocando-o a 200% do Gojo no auge. Ele dominará o ilimitado e os 6 olhos na mesma medida que Gojo, mas também terá seu santuário. Sem mencionar que a combinação dos 6 olhos com seus 4 braços e 2 bocas criará um precedente incompreensível na história do Jujutsu. Quer dizer, os 4 braços e 2 bocas já são tão bons quanto os 6 olhos para Jujutsu de alto nível. Com os 6 olhos, ele pode até superar a otimização perfeita de energia amaldiçoada do Gojo. Sem brincadeira. Se fosse teoricamente possível para alguém usar os 6 olhos e o ilimitado ainda melhor que Gojo, seria Sukuna. Seu par extra de braços e boca extra permitem-lhe aprimorar suas técnicas além do rendimento máximo, mantendo a eficiência absoluta dos 6 olhos. Naturalmente, ele também seria forte o suficiente para tratar Meguna como bucha de canhão. Agora, normalmente seria impossível haver uma entrada melhor nesta lista do que Sukuna. Mas tenham fé em mim, porque o próximo que vou analisar é Dabra, o guerreiro sumério que foi rotulado como uma ameaça no mesmo nível de Sukuna. E ele é, sem dúvida, o feiticeiro mais talentoso que já vimos no mangá. Este cavaleiro não tinha igual, e era, em essência, o Gojo dos Sumérios, mas enquanto Gojo, pelo menos, atingiu seu verdadeiro potencial, Dabra não chegou nem perto do dele. Ele era o mais forte, sem sequer precisar tentar. E então o vimos tentar pela primeira vez contra Mahoraga. Mesmo sem saber nada sobre a técnica amaldiçoada reversa, Dabra conseguiu entender só de ver a espada de extermínio de Mahoraga agindo de forma estranha. Deixa eu te explicar como é. Não há outro feito em Jujutsu Kaisen que chegue perto disso. Nem mesmo o corte que divide o mundo de Sukuna. Tenha em mente que Gojo, o honrado, não conseguiu aprender RCT mesmo com Shoko explicando para ele. Foi preciso que Toji o esfaqueasse por todo o corpo e o deixasse para morrer para finalmente entender. Enquanto isso, Dabra Dobra viu e entendeu assim, de repente. Agora, e se lhe dermos os 6 olhos e o ilimitado? Suas técnicas amaldiçoadas incluem um conceito que é basicamente intenção assassina em forma tangível e a habilidade de manipular luz. Agora, imagine se este cavaleiro tiver...
os 6 olhos para ver o fluxo de energia amaldiçoada. Sua técnica de luz já o permite mover-se a velocidade subluz, então, considerando seu talento incomparável, ele se torna o único personagem que poderia fazer ainda mais que Sukuna com os 6 olhos e o ilimitado. Considero o Prime Dobra, que entendeu por completo o sistema Jujutsu da Terra e dominou os 6 olhos e o ilimitado a 240% do Prime Gojo. Imagine um azul, vermelho ou roxo oco vindo em sua direção na velocidade da luz. E isso sou só eu especulando sobre a combinação de luz e ilimitado. Nós nem sequer entramos em sua primeira técnica amaldiçoada, que, para ser justo, é o que veremos no capítulo 22, quando for revelado o que sua expansão de domínio realmente faz. Mas esse é um capítulo que, na verdade, ainda não saiu no momento da gravação do vídeo. Mas, mesmo baseando isso no talento e na técnica leve dele, podemos colocá-lo acima dos 6 olhos e do Sukuna ilimitado. Veja bem, o gênio de Dobra é um pouco diferente do de Sukuna. Enquanto Sukuna é mestre em aprender pela observação, seu gênio ainda está enraizado nas leis tradicionais do Jujutsu. Ele refina o que existe. Dobra, no entanto, opera num nível de evolução espontânea. O facto de ele ter intuído o RCT, a conservação de energia mais complexa de toda a série, apenas por ter olhado para a espada de Mahoraga, é a prova disso. Finalmente, e o Meguna? Já vimos o Dobra ter problemas contra Mahoraga, então isso não anula todo esse alarde. Verdade, mas esse é um Dobra inexperiente em sua primeira luta real. Quando avaliamos o Gojo, não pensamos na versão do Gojo que foi massacrada pelo Toji, certo? Da mesma forma, estamos pensando num Dobra Prime hipotético, que também tem os 6 olhos e o ilimitado. Ele vai imediatamente abater Mahoraga e vai matar Meguna com um vazio roxo aprimorado à velocidade da luz. Finalmente, para o último ponto de hoje, temos Itadori. Esquerda, direita e boa noite, Yuji. Bem, então, como vamos fazer as coisas fazerem sentido aqui? Primeiro, a origem. Sabemos que Yuji é uma gaiola que nasceu porque Kenjaku estava Bad-Maxing com Jin Itadori, a reencarnação do irmão gêmeo de Sukuna. Bem, digamos que a mãe de Yuji, Kaori Itadori, era na verdade do clã Gojo. Graças a isso, Yuji nasce como a prisão de Sukuna e o usuário dos 6 olhos e do ilimitado. Este é o cenário perfeito para Kenjaku, pois ele não teria que se preocupar com o surgimento de outro usuário dos 6 olhos. E assim como foi no cenário de Megumi, não haverá um Satoru Gojo nessa narrativa. Mesmo que ele exista, ele só teria o ilimitado, não os 6 olhos. Agora, que tipo de criação teria este Yuji? Yuji não terá uma infância normal, como na história original, pois os 6 olhos o fariam ciente da energia amaldiçoada desde o primeiro dia. Ele será acolhido pelo clã Gojo porque eles saberiam dele graças a Kaori, que é na verdade Kenjaku, sendo parte do clã. Kenjaku os deixaria cuidar da educação de Yuji e quando ele tiver 15 anos, será como o Gojo adolescente. Na verdade, ele pode até atingir o nível de Gojo despertado ainda mais cedo do que Satoru. Mas como Sukuna entra em cena aqui, os 6 olhos de Yuji tornariam improvável que Kenjaku conseguisse alimentá-lo com um dedo. Então, digamos que Kenjaku já tivesse selado um dedo dentro do Yuji bebê, usando um voto de restrição para que ativasse apenas quando Yuji aprendesse a técnica amaldiçoada reversa. Sei que isso exige ainda mais suspensão de descrença do que as escolhas anteriores, mas continuem a ouvir-me. Estamos quase a terminar. Vamos assumir que a personalidade de Yuji evolui para um híbrido de Gojo e Sukuna. Ele não é mau como Sukuna, é como Gojo, mas a sua busca pelo auge do Jujutsu é semelhante à de Sukuna. Ele voluntariamente ingere os dedos de Sukuna para se medir com o Rei das Maldições e também tenta exorcizá-lo. E digamos, após Shozo revelar sua origem, ele consome as pinturas da morte para um bônus extra. Considerando tudo isso, estamos vendo uma versão do Yuji que, em seu auge, como visto em Módulo, tem domínio total da manipulação de sangue do clã Kamo, da técnica do santuário de Sukuna e do ilimitado e dos 6 olhos. Yuji, em seu auge, em Módulo, já está narrativamente acima de Gojo e Sukuna. Essa configuração o coloca acima de todos nesta lista. Ele é 250% do Gojo em seu auge. Ele não será uma engrenagem como na narrativa original. Na verdade, ele será basicamente apenas o Goku. E é por isso que quando Dobra chegar, Yuji realmente vai querer lutar com ele para se testar. Finalmente, quanto à sua luta com Meguna, imagine Yuji enquanto se defende com o infinito, desferindo um desmantelamento de alma com potência de ataque de nível de cidade em Sukuna. Obrigado por assistir a este vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E clique no próximo vídeo para mais conteúdo de anime sensacional. Vai lá, dá uma olhada. João, cadê o Saci? Em pleno carnaval e o Saci vai estar em casa? Impossível. Opa, Daqui uma hora eu volto.